Por exemplo, são figuras anônimas, né? Porque não tiveram não ficaram famosos, né? Agora a gente sabe de histórias parecidas, como por exemplo aquela do Manga, que estaria na gaveta numa final contra o Bangu, e o João Saldanha foi atrás dele com um revólver, disposto a tirar satisfações, né? Então, se tu fores ficar só digamos assim, no prisma assim, dos grandes nomes consagrados, tu já tem um manancial de histórias pitorescas e fantásticas. Se tu fores adicionar isso, todas os causos, digamos assim, de clubes assim, do interior e de outros, até da nossa própria cidade, né? Quantas conversas de boteco, assim, porque o cara tal. Então aí a gente fica, né, poderia ficar anos e anos, né, contando essas histórias, né? Como por exemplo, né, tu falaste há pouco do campeonato de 1919, né? Existe um livro muito bom também do Roberto Sander, na Maquinária, e que traz à tona essa experiência, né, os primórdios dos campeonatos sul-americanos, quando o Brasil ainda não era uma potência, a gente sofria muito na mão dos argentinos, né? O próprio Uruguai tinha uma força muito grande. E isso também eu busco nas minhas crônicas, digamos assim, essa proximidade que a gente tem, né, da Argentina e do Uruguai, ela dá um caldo, dá uma coisa muito gostosa de ler, né? E porque não só pela proximidade nossa, mas pelo tipo de jogo, né? Pela virilidade, aquela coisa e tal, né? Então tudo isso aí são coisas que eu procuro dar uma pensada aqui e falar um pouco do outro grande cara, né? Que eu gosto de falar, o Obdúlio Varela, por exemplo, né? Grande gênio, digamos assim, que também acabou esquecido, né? Então a gente busca isso aí, né? Vamos trazer à tona aí que tem muita história para contar. E o cara quem gosta de futebol, não interessa se é homem, se é mulher, se é criança, se é velho, tem sempre alguma coisa para aprender. E a vida não é nada mais do que isso, né? Um aprendizado, e a gente tem essa, digamos assim, o escritor tem um pouco de uma tarefa, uma missão ingrata, sei lá se é ingrata ou não, como todo artista, de botar para fora extravasar os seus fantasmas, e nada melhor do que, né, o esporte para fazer isso, né? Eu tinha rateado no começo, de repente a memória falha, e isso é inevitável. Eu queria referir no começo, quando aparece aqui o Guisada, que era o grande zagueiro do Internacional, que jogou de 1928 a 1941. E se aposentou, e o Nena foi contratado para substituí-lo. O Nena, o Parada 18. E o Guisada morreu em 1973 na Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. E eu fui nos jornais da época, não havia uma linha no outro dia sobre a morte do Guisada. Uma linha sequer. E como é que eu vou reconstruir o perfil do Guisada se não tem nada em lugar nenhum? Através de depoimento de amigos. E aí alguém me disse, não, o filho do Guisada mora em Cabedelo. Lá na Paraíba, Cabedelo. E aí me deu o telefone do filho do Guisada, que se chama Guisadinha. Imagina o que ele tem lá. Ele é presidente de um CTG que se chama Saudades do Rio Grande. CTGs estão em toda parte também, né? E aí ele me passou todas as informações sobre o Guisada. E eu devo a ele a construção desse perfil do Guisada, do contrário eu não poderia fazer. Então é esse desprezo pela nossa memória, né? E eu quero terminar da minha parte essa intervenção aqui, e já te agradecendo pela oportunidade, agradecendo a presença de vocês, no meu caso específico, que ninguém está imune ao vírus do futebol. Nem mesmo os intelectuais, nem mesmo os ricos, os milionários, os famosos, todos cedem ao fascínio, se rendem ao fascínio do futebol. E eu vou terminar essa intervenção com a história contada pelo Rubem Braga, no livro dele que eu gosto muito,
Aliás, gosto de todos os livros do Rubem Braga. Acho que ninguém escreveu no Brasil igual ao Rubem Braga. Com tanta simplicidade e aquele fascínio, aquele domínio que ele tinha da palavra, e com lirismo, né? Com lirismo, o romantismo que Deus lhe deu. Eu adoro as pessoas líricas, as pessoas românticas. Eu acho que sem romantismo, sem lirismo, a vida seria de uma aridez absurda. Tá? E nós não poderíamos sobreviver. E aí o Rubem Braga era embaixador do Brasil no Marrocos. Ele foi nomeado pelo Jânio Quadros. E o Jânio Quadros teve essa coisa boa, né? O Jânio Quadros, eu vou mandar alguns intelectuais representar o Brasil. Chega de embaixador de carreira. Eu quero um intelectual lá que eu admiro. Escolheu o Rubem Braga para ser nosso embaixador no Marrocos. O Otto Lara Guezeli também foi escolhido para servir num posto diplomático na Europa. E o Rubem Braga conta numa crônica, que seria o A Traição das Elegantes, que ele foi assistir a um jogo em Rabat sobre o Peñarol de Montevideo e os Reims da França. E ele, evidentemente, as torcidas mais ou menos juntas, enfim, os poucos torcedores do Peñarol que estavam lá, e muito mais, tinha mais torcedores franceses. Quando começou o jogo, ele percebeu que tinha um cara francês e simplesmente destratava, ele xingava os jogadores do Peñarol, gorilas, macacos, sabe? Vacínoras, né? Assim, uma coisa louca, maluca. E o Rubem Braga não aguentou e partiu para cima dele, rapaz. E se galfiou, quer dizer, de repente o embaixador do Brasil no Marrocos está brigando a socos na arquibancada com o francês. Mas quem é tu para dizer isso, né? Imbecil, e se pegou a soco com ele. Aí ele conta isso numa crônica. E aí termina dizendo assim, moral da história. O embaixador do Brasil não pode assistir jogo de futebol. Entende? Então as pessoas no estádio elas fazem seguro. O futebol toca a gente. Não existe o comportamento exemplar de um torcedor de alguém que gosta muito do futebol que não tem comportamento exemplar. Não existe isso. Eu já invadi campo de futebol naquele jogo terrível, quando o Inter esteve ameaçado de rebaixamento. Aliás, eu não gosto dessa palavra, porque essa palavra não gosto do nosso dicionário colorado, em todo caso eu utilizei, aquele jogo contra o Palmeiras, e que o Tunga nos salvou com aquele gol, né? E eu não via gente que terminou o jogo. E eu digo, eu estava lá em cima, eu digo, não, eu vou invadir o campo. Eu desci e eu entrei pelo túnel. Eu estou pensando em invadir daqui a pouco, rapaz. A bola veio na minha direção e eu guardei a bola atrás das pernas assim. Eu queria que o jogo terminasse, aquele jogo. O jogo é uma coisa infernal. E não sei se era um zagueiro que tinha um negrão enorme, eu acho que era o Kleber do Palmeiras. O cara tinha 2 metros. Quando ele viu que eu tinha escondido a bola, que tinha segurado a bola, ele veio em minha direção assim, rapaz, parecia um trem. Um trem da minha direção. E evidentemente, para salvar a minha pele, eu recuei assim o corpo, tirei o corpo, né? E ele segurou a bola e voltou, e logo depois o jogo terminou. Então a gente faz as coisas mais loucas, mais absurdas, em função dessa coisa chamada futebol, que é realmente fascinante. Olha, a gente aqui tem, eu no meu caso, tenho muito mais a ouvir, né? Estando aqui do teu lado do que a falar, né? Então eu quero também, encerrando aqui, agradecer a tua presença. Fundo do meu coração, foste uma companhia sensacional, não poderia haver pessoa melhor aqui para estar brilhantando aqui essa cerimônia, né? Digamos assim, o lançamento do meu livro e só para dar um fecho, como tu falaste do Rubem Braga, que ele jogava bola na sua infância lá em Cachoeira do Itapemirim. Isso. E existe também uma crônica interessante do Paulo Mendes Campos que vem de encontro a isso que tu falou. Não existe pessoa que pode dar uma gurizadinha jogando bola na rua e tem um cara todo engravatado que está indo para o seu trabalho, a bola vem na direção dele e ele vai chutar de volta, né? É um ato instintivo, né? E acho que o instinto da gente ele é bem revelador do que realmente seja o nosso âmago, né? Então o esporte ele faz parte disso e nada melhor do que a gente botar isso no papel e resgatar essas
grandes figuras, por que não, né? Misturar isso com a música, com os grandes escritores, misturar isso com o cinema, e, enfim, né? O pano para manga que não falta, né? Então, eu queria agradecer também aqui todos que aqui estão, né? Desejar boa noite a todos e dizer que foi um prazer muito grande. Espero poder voltar aqui tantas mais vezes, prestigiando, quem sabe, novos livros do Kenny ou novos livros de futebol sobre, né, o Inter ou sobre futebol gaúcho, brasileiro, enfim. E é isso aí. Obrigado. Boa noite. Só uma palavrinha. Eu não podia aqui, nesse momento, falar e agradecer também ao Kenny Braga pela forma como ele aceitou o convite do Lúcio. Eu acho que tu fizeste um bem inestimável, tanto para o Lúcio como para a família. Porque a coisa mais difícil é o jovem conseguir um espaço e uma luz. E tu já profissional, conceituado, de renome e capacitado, aceitou o convite, elogiou o trabalho do Lúcio, compareceu aqui. Então isso é um motivo de muito estímulo para todos nós. Eu quero te agradecer então como pai do Lúcio por essa tua presença. E fazer só uma observação. Combina muito bem a tua forma de pensar com a do Lúcio e talvez